E aí a pessoa pega uma cédula manchada que está lá como, sei lá, 63, eu já vi 63 lá. E aí ele fala, tá aí, ó, a flor de estampa com mancha 63. 63 é flor de estampa. Aí a gente tenta conversar e argumentar isso a respeito da não paridade do sistema Sheldon com a escala brasileira. Não existe essa paridade. Nós temos que entender que isso é diferente. Eu já vi a proposta, o Plínio tem uma proposta no Collect Prime, e aí todo mundo que está assistindo a gente aqui, eu indico que veja a escala Sheldon brasileira, né, Plínio? Isso, foi o Fábio Erpic que propôs isso, mas na verdade ele fez uma tradução para facilitar, para começar a entrar na cabeça das pessoas o que é o 55, o que é o 53, o que é o 58, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui, a escala começa lá no 1, né? O TG1, o TG2, o TG3, né? Aí depois começa, porque você tem o tanto gasta, você tem níveis de um tanto gasta, você não tem tudo, todas elas não são só chapinha, né? Aí depois você tem regular, né? O RG4, RG6. Aí depois entra no regular BC 8, regular BC 10, que tem diferença. Se quiser eu compartilho a tela aqui, até para mostrar para o pessoal aqui, para ficar mais visual. Pode compartilhar aqui? Aí, claro. E assim, quando você vai compartilhando, eu só vou avançar mais um ponto no raciocínio. Observa, você que está acompanhando a gente aqui, que já viu esses vídeos que a gente gravou aqui sobre os estados de conservação, nós passamos por todos eles com exemplos práticos, e isso faz parte do nosso amadurecimento numismático. Isso faz parte de melhorarmos o nosso colecionismo, a nossa numismática. Eu concordo com o Plínio que a gente precisa pensar mais sobre certificação de peças, a gente precisa avançar. Mas por que não tem uma certificadora hoje? Eu vou deixar para responder isso daqui a pouco, Plínio. Compartilha aí com a gente a tela, para a gente poder ver esses estados de conservação aí. Nós vamos dar sequência no assunto, falando dos próximos passos que a gente precisa alcançar para melhorar a numismática. Certo. Me avisa se pede aí para a produção ver se chegou aí o que eu. E ainda não compartilhou. Eu ainda não estou enxergando aqui. Ah, agora parece que foi, hein? Tá. Então, deixa eu foi voltar aqui, ela aqui. Tá na tela. Deixa eu voltar ela aqui. Esse aí tá lá no Collect Prime. Tá. Tá vendo a minha tela aí? Estamos vendo. Ah, então, olha só, isso aqui a proposta do Faber-Peak. Não é uma proposta de adoção, tá, pessoal? É uma proposta para começar a entrar na cabeça a numeração da Sheldon, para quando vocês olharem o que é um AU, um XF, vocês saberem mais ou menos o que é pelo número. Então, ele começa aqui. Essa aqui é a escala brasileira de moedas circuladas. Então, ele começa, ó, a sua moeda está aqui. Possui todos os detalhes do desenho visíveis com apenas leves sinais de circulação? Se sim, você já entra aqui no soberba flor de cunho 58, que é o nível abaixo do MS, né, que é a moeda não circulada, né, que é o flor de cunho. E aí vai, cada um tem. Possui mínimos sinais de circulação, tal. Não tem. Você vai descendo na escala, né? Ou então, não, a minha moeda não possui leves sinais de circulação, ela tem grandes sinais de circulação. Aí você começa a entrar aqui nos outros detalhes e vai navegando até chegar num TG. Então, você pega a moeda aqui, olha pelo desgaste aqui, que a gente está usando um Morgan Dollar aqui, olha pelo desgaste, você vai saber mais ou menos qual que é o estado de conservação. E pela numeração, você consegue bater com a escala Sheldon, né? Então, eu, inclusive, utilizo essa escala aqui lá na loja que a gente tem no Collect Prime, né? Então, às vezes, você vai ver lá um MBC 20, MBC 25, MBC 30, ou MBC 35. Por quê? Porque a gente considera que existem 4 níveis de MBC. Ao invés de eu meter aqui um MBC mais, não, eu vou colocar a numeração da escala Sheldon, porque eu tenho aqui um parâmetro para eu balizar. Não significa que é o ideal, não é o ideal. O ideal é você ter uma escala dessa aqui, estudo feito, né, de desgaste para cada nível de tipo de cunhagem, para cada período, né, por exemplo, as de cobre de um jeito e tal, para você conseguir melhorar e profissionalizar o mercado. Tá certo? Isso é um processo. É importante a gente deixar isso bater nessa tecla, porque muita gente me pergunta, Fernando, por que nós não temos uma certificadora brasileira?
Nós já tivemos oportunidade de sentar com as certificadoras ano passado, quando nós fomos na PINF, nós conversamos a respeito disso, a ideia de trazer a certificadora para o Brasil. Isso a princípio não resolve o problema. A gente lê a resposta, a gente vê o nosso anseio, que é chegar aqui na certificação das peças de cima para baixo. Nós queremos uma resposta pronta, quando, na verdade, nós precisamos construir essa resposta. Nós precisamos que o colecionador ele entenda de estado de conservação. Esse é o mínimo, esse é o primeiro passo. Bem, nós vamos começar a classificar as nossas peças melhores. É isso que você falou, nós vamos entender que eu tenho 3 níveis de UTG, que eu tenho 4 níveis de NBC, que não é tudo igual, e que eu consigo bater o olho numa peça, olhar, estudar aquela peça e chegar em um número. Essa é a ideia. É parametrizar isso de forma objetiva. A partir do momento em que nós, colecionadores, começarmos a fazer isso, a gente começa a gerar outras demandas. A gente começa a ter dúvidas, por exemplo, sobre o que aceita nessa classificação, o que não aceita nessa classificação. Aí a gente começa a discutir isso daí, ampliar essa discussão e vamos chegando, e vamos aprofundando isso, vamos definindo. Isso pode, isso não pode, de forma objetiva. Chega um ponto em que a gente vai começar a ter encontros de colecionadores que não é só para eu chegar lá e comprar uma peça e vender uma peça, não. Eu vou chegar lá para estudar uma peça. Eu vou chegar lá para poder pegar ali uma lupa. O Messias bate muito nessa tecla. Ele usa um termo interessante, ele chama de porco esmata. Porco esmata. Porco esmata. Ele fala que o porco esmata é o comerciante que está lá com a peça flor de cunho, mete o dedão nela e deixa a digital nela lá sem cuidado. Hoje a gente não tem ainda esse cuidado básico de manusear uma peça no estado de conservação bom com uma luva, de manusear com uma pinça. Agora a gente está começando a criar essa cultura de comprar uma pinça, de comprar uma luva. A gente tem ainda meio muquiranagem de investir num envelope bacana, numa pasta bacana. Eu falo por mim, eu quando comecei, eu comprava a folha mais barata. Eu comprava o coin holder mais barato, o que viesse mais na caixa era o que eu queria. Isso é comum, isso é pertinente, é condizente com o colecionador que está começando, que ainda não entendeu o nível da onde chegar, a importância de acondicionar bem uma peça. Então, o que acontece? À medida que a gente vai evoluindo, isso eu torno a dizer, para mim é um processo, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo encontros de colecionadores que buscam estudar peças, enxergar variantes, estudar variantes. Eu tenho, assim, eu fico até coçando. Eu tenho nesse outro celular aqui, ó, se eu abrir aqui, são quase 500 grupos, Plínio. São quase 500 grupos, todos de numismática. E aí o que acontece? Nesses grupos de numismática, a maioria só tem compra e venda. Eu tenho 3 ou 4 grupos, acho que são 4 grupos que estudam peças. 4 grupos que as pessoas estão preocupadas em aprofundar, em falar, olha, por que essa peça é assim? Um dos grupos é de cobre, eu adoro aquele grupo de cobre, porque o camarada chega lá e fala, olha, vocês já tinham visto esse ano dessa peça com esse cunho? Aí vem outro e fala, olha, eu tenho uma catalogação dos cunhos que existem para esse valor dessa moeda. Cara, eu acho aquilo fantástico. Fantástico. A gente precisa pegar mais disso e menos daquilo, né? Fazer encontros nesse nível. Fazer encontros num nível que a gente valoriza esse conhecimento. E aí sim, a partir do momento em que a gente busca isso, que a gente entende que a gente tem que investir em livro. Investir em livro. Custa R$230 um livro. Sim. Então, se o camarada não tivesse esse livro aqui, ele tinha vendido aquela peça MS65 por R$3.000. Olha o prejuízo do camarada. Então, assim, a gente tem que valorizar isso para que a gente possa chegar aonde?
para que a gente possa chegar a dar valor em pagar $20, em pagar R$100 para uma certificadora nacional, para essa certificadora certificar uma moeda de R$1. Isso mesmo. Certificar uma moeda de 5 centavos. É uma questão de cultura, né, Fernando? Que nós não temos, e estamos criando essa cultura agora. Eu acredito que essa cultura ela existiu no Brasil, já existiu no Brasil. Nos antigos numismatas, lá, né, na época de 60, década de 60, de 50, eu acho que existia essa cultura. Né? A gente vê histórias de numismatas dessa época que prezava pela peça, pela história, pelo estudo, né, realmente numismático. Né? A gente vê aí publicações do Julius Meili, né, que, poxa, o cara desmiuçou a numismática brasileira. Então a gente vê que teve isso, só que o Brasil perdeu isso por um tempo. Eu acho que isso foi perdido. E acho que agora está sendo resgatado novamente, né? Com a disseminação de informação tão rápida que a gente tem aí, a gente está sendo resgatado isso. E você tem muita razão nisso, não adianta a gente querer certificadora e querer cobrar por que não tem uma certificadora no Brasil, se a gente não tem essa cultura estabelecida, essa base cultural. Aí não adianta, você vai ter uma certificadora, você vai comprar, vai certificar, colocar ali no slab, vai chegar na mão de um comerciante, o cara vai pegar o alicate, vai quebrar o slab, vai tirar a moeda e colocar no envelope. É o que acontece, às vezes, de vez em quando também, né? A gente vê isso aí. E eu estava conversando com o numismata e ele falando que na Europa, ele mora na Europa tem muito disso também, de comprar o slab e vai lá e quebra o slab e tira a moeda. Tem isso também na Europa. Então não é uma questão só do Brasil, é uma questão de outras culturas também, tem isso. Então, vai muito do gosto também da pessoa, né? Às vezes a pessoa lá, o porcos mata lá, que quer colocar a mão na flor de cunho e tirar o flor de cunho dela, cara, problema dele também, né? Mas só que é aquela coisa, você está danificando uma peça histórica, né? Você está tirando aí a oportunidade de a nossa Numária ter peças mais bonitas e conservadas. Então, se hoje a gente tem peças como essas MS65, é porque alguém tomou esse cuidado por nós, né, Plínio? Alguém teve esse cuidado de guardar uma peça dessa. Não foi uma peça de circulação. Alguém tirou, guardou de forma adequada. Eu vejo, por exemplo, as certificadoras, elas estão indo para onde? Elas estão indo para a Ásia. Essa semana, agora mesmo, eu conversei com o Gilberto Cavalini, lá da loja do Colecionador de Brasília, e ele vai esse ano para um encontro na Ásia. Falei, cara, que bacana, vai atravessar o mundo atrás da numismática. E